Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos começar muito bem. Estamos recebendo aqui a visita de um consultor, um grande amigo nosso, um coach, né? E professor universitário, nosso amigo Homero Reis. Seja muito bem-vindo, Homero. Obrigado. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer enorme estar com vocês. Tribuna. E me diga uma coisa, quem é Homero Reis? Rapaz, o Homero Reis é um inquieto. É um inquieto? É um inquieto. Eu digo que a minha grande praia é a educação, né? Então, eu trabalho com educação hoje corporativa, educação organizacional e educação de pessoas como professor universitário. Então, a palavra que eu me defino é um educador, né? Eu estou sempre preocupado em educar, né? É verdade. Você tem mais de 2 décadas. Quatro décadas lá no seu, O meu único emprego né, foi como professor universitário. Eu fui contratado no CEUB como professor universitário logo após a minha formação e estou lá até hoje, trabalhando com teoria da decisão, né? Então, essa é a minha praia de pesquisa. Gente, Homero, como funciona isso, né? Quer dizer, você, na verdade... Pode-se ensinar liderança ou pode-se aproveitar aquela coisa da natureza do ser humano? Isso é um assunto extremamente polêmico, mas de alguns anos para cá a gente já tem algumas referências sobre isso. A primeira delas é o seguinte: a liderança é um dos sistemas mais complexos que a humanidade vive. Quer dizer, desde o início da história da humanidade, você tem essa figura de líderes. Mas a gente só veio estudar liderança agora, nos últimos 100 anos. Então, hoje, já se tem algumas certezas. A primeira delas é que ninguém nasce líder. As pessoas aprendem a ser líder. Segundo, é que liderança não tem nada a ver, portanto, com a questão genética, com a questão de predisposição, mas é um processo de aprendizagem social. Terceiro, é que a liderança não é um título. A pessoa não tem o título de liderança, ela é reconhecida como liderança. Então, ela não se impõe, ela é reconhecida como tal. E quando você pega os grandes avatares na história da humanidade, Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, essa galera toda, e agora, recentemente, Mandela, essas pessoas nunca se intitularam líderes. Líder é um título que o grupo ao qual ela serve a reconhece como tal. E aí, em decorrência destas coisas, a gente descobre que é possível capacitar pessoas para atuarem na sociedade de tal forma que esta atuação seja reconhecida do princípio da liderança. E a última coisa, nesse breve resumo disso, é que a gente precisa diferenciar muito bem liderança de gestão. Então, eu diria assim, né? Gestão é um fenômeno institucional, burocrático, corporativo. Então, eu diria assim, né? O presidente, no uso das suas atribuições legais, resolve nomear deputado Raimundo, gestor da secretaria não sei de quê. Ele não está nomeando um líder, está nomeando um gestor. Né? O presidente de uma grande firma qualquer nomeia um diretor. Ele não está nomeando um líder, ele está nomeando um diretor. Líderes são pessoas reconhecidas pelo grupo social. Agora, o ideal é que o gestor seja um líder. Nem sempre essa conjuminação é perfeita. Né? Me diga uma coisa, você usou aí duas palavras que eu acho que são fundamentais. Uma é reconhecimento, ou seja, o líder não se impõe, ele é reconhecido. É reconhecido pelas pessoas. E 2, está a serviço. Sim. Sim. Então, liderança, na verdade, é serviço, né? Quer dizer, o sujeito não pode querer ser líder para massacrar ninguém, para se beneficiar individualmente. Então, o sentimento coletivo, né, que serviço traz, já mostra claramente que realmente o líder precisa ser o que nós chamamos aqui no mundo político de um estadista. Está a serviço das pessoas. E eu diria para você, e aí... você também fala uma palavra interessante aí, quer dizer, quando a gente analisa a história desse fenômeno, você descobre o seguinte: do ponto de vista bem simples, imagine que estejamos todos nós perdidos numa floresta. Está todo mundo perdido, a gente não sabe o que fazer. Uma das pessoas que está ali no grupo levanta a mão e diz: olha, fiquem tranquilos, eu sei, o caminho é por aqui.
O que as outras vão fazer? Você está todo mundo perdido e alguém levanta a mão. Segui-lo. Vão segui-lo. Esse é o líder. Quer dizer, é a pessoa que, diante de uma situação, considerando um fato novo, essa pessoa é capaz de superar as expectativas do grupo. Então, tecnicamente falando, liderança é um princípio pelo qual a pessoa supera as expectativas do grupo. Isso é serviço. Então, eu preciso ter, na minha convicção, a percepção do que o grupo está precisando, me colocar a serviço e dizer para as pessoas, é isso que vocês querem? Eu tenho a solução para isso, então vamos construir junto o caminho. Eu tenho a solução, vocês têm a necessidade e a gente constrói o caminho. E você vai ver que todas as pessoas na história da humanidade que fizeram isso foram bem-sucedidos. Agora, contrapondo-se a isso, a questão do gestor também obtém sucesso, mas a pegada é outra. Eu gosto de dar o exemplo do Steve Jobs. O Steve Jobs foi um excelente executivo, vai deixar marcas na história como um excelente executivo, mas de líder ele não tinha nada. Jogava as pessoas umas contra as outras, trabalhar com ele era um inferno, as pessoas não o admiravam, as pessoas temiam. Né? Ele era um cara que promovia intriga entre os grupos que trabalhavam para ele. Aliás, isso tem muito a ver com Maquiavel, não tem? Não, tem de cabo a rabo. Tudo a ver. De cabo a rabo, né? E aí, agora, a gente precisa entender que a separação destas coisas nos coloca na posição dos líderes verdadeiros, eu gosto da expressão estadista, né? Que é um indivíduo que é capaz de compartilhar interesses para que o bem maior apareça. Daí a função política, que é essa, né? De fazer o bem maior para o grupo social. Então, administrar, porque tem muita gente que diz o seguinte, é importante você administrar no conflito porque você enfraquece as pessoas, né? Porque o conflito naturalmente causa, né? Problemas, e aí fica mais fácil de você dominar. Apesar desse raciocínio até parecer lógico, mas no fundo, você não forma liderança nenhuma dessa forma. Não. E aí, na verdade, acontece um fenômeno humano muito interessante. Porque na política tem muito isso, não, viu? Nossa Senhora! Não, e eu diria a você o seguinte, aí é que está o erro de pegada, o erro de percepção. Quer dizer, eu tenho fortalezas e fraquezas. Você tem fortalezas e fraquezas. Nós podemos nos associar pelas nossas fraquezas. Então eu te derrubo, você me derruba e a gente se associa na fraqueza, né? Num processo de competição que eu chamo de autodestrutiva. Ou eu posso reconhecer que você tem fortalezas que eu não tenho e eu tenho fortalezas que você não tem e a gente se associar por um processo de fortalecimento recíproco. Agora, isso, meu amigo, precisa de um nível de entendimento e de maturidade relacional extremamente interessante. Então, veja só, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, onde é que está hoje aquele amor outrora dito eterno? Né? Você conhece uma menina hoje, uma mulher hoje, etc., ou a mulher conhece um homem hoje, qualquer coisa que valha, e fazem juras de amor eterno. Eu quero ter bisnetos com você, vamos viver a vida juntos. Uma vida inteira. 2 anos depois, você só fala com ela através do seu advogado. A pergunta é, são pessoas inteligentes? São pessoas maduras? Por que não conseguem viver juntos? Ou seja, existe uma dificuldade nossa hoje, dado a natureza do mundo que estamos construindo. Até a tecnologia ajuda porque ela afasta, né? O WhatsApp hoje em dia todo mundo, né? E veja, e é isso aí, quer dizer, essa dificuldade que a gente tem, inclusive promovida pela tecnologia, promove uma descompensação relacional. E aí eu me torno um isolado que vive em grupo. E aí, meu amigo, o mecanismo natural da solidão grupal é atuar a partir da violência, da agressividade. Solidão grupal. Quem disse isso foi Martin Heidegger, em 1945, 44, não me recordo. Todos nós, ninguém. Ou seja, você vive numa sociedade cercada de pessoas, mas você é um solitário. Você não confia em ninguém, você, portanto, desconfia de todo mundo. Você anda cheio de, abre aspas, seguranças de todas as naturezas, porque você não é capaz de se expor. Você tem medo, você não sabe o que o cara está dizendo, o que se falou na calada da noite, ninguém assume mais palavra. Eu vou te contar um caso bem claro. Ilustrador. Eu estava em Fortaleza fazendo uma palestra recentemente, e aí no final da palestra eu fui pro hotel e no hotel tinha aquelas brincadeiras que os caras fazem no hotel. Aí o cara começou lá, quem está aqui em lua de mel? Quem está aqui com 5 anos de casado?
E aí foi batendo, né? E aí chegou o cara dizendo, olha aí, quem está com 25 anos de casado? Uma pessoa levantou a mão, todo mundo bateu palma, ficou de pé, aquela coisa toda. A minha esposa estava do meu lado, me deu uma cutucada de vão ganhar essa parada. Aí eu levantei a mão, o cara virou-se para mim e disse o seguinte, e o senhor? Eu digo, 40. Uau! Aí todo mundo ficou admirado, 40 anos de casado, todo mundo ficou admirado. Aí o cara foi lá me entrevistar, né? Eu disse, Homero, promessa, né? Promessa, eu digo não, é cumprimento de palavra. Promessa, a pergunta A dele promessa dele é promessa, eu digo não, é cumprimento de palavra. Aí o clima ficou um pouco tenso, Claro. ele disse, como assim? Eu digo, meu amigo, eu sou de uma geração que aprendeu a cumprir o que promete. Quando eu casei com essa moça bonita que está aqui do meu lado, Liana, um beijo para você. Quando eu casei com essa moça bonita que está aqui do meu lado, eu prometi amá-la na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Na saúde foi fácil, na alegria foi fácil, na riqueza foi fácil. Na hora que estava na pobreza, na doença e na dificuldade, valeu a palavra. Eu tinha vontade de ir embora, e ela também. Mas aí eu olhava e dizia, não, peraí, eu sou maior do que isso. E na hora que você aprende que o único valor que você tem é a sua palavra, você aprende que você não agrada todo mundo, mas você é sempre coerente. Então a gente precisa ter coragem. É o preço da coerência, É o preço da verdade, coerência. né? Você precisa ter coragem para dizer, não, isso eu não faço, isso eu não aceito, isso eu não topo. Agora, se eu digo que isso eu aceito, isso eu faço, você pode contar comigo, não preciso de assinar o fio do bigode. Mas a gente remete isso para aquela velha situação, né? Tem pessoas que dizem o seguinte, é o homem e as suas circunstâncias. Quer dizer, é aquela pessoa que aceita que a circunstância dirige a sua vida. Ou ele fazer a circunstância, né? E aí tem uma questão interessante no conceito. Que é muito mais duro, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil, Por né? exemplo, o conceito de oportunidade com o qual a gente trabalha nas universidades, etc. Oportunidade não é algo que acontece, é algo que você cria. Então eu fico aqui esperando, de braço cruzado, esperando a oportunidade aparecer. Espera aí, a pergunta é, cria a oportunidade. E aí vem os exemplos de vida. Um dia eu fui para a empresa, cheguei lá na empresa, dei uma olhada na agenda, não tinha nada na agenda. E aí eu fui ver e-mails, essas coisas, tinha um amigo meu dizendo, Homero, vem aqui para um congresso que está tendo em São Paulo, parará. Eu virei para minha secretária e falei o seguinte, me conte uma coisa, como é que está a agenda hoje? Ela disse, professor, está livre. Eu digo, me arruma passagem para São Paulo no primeiro voo, porque eu vou para o congresso. Peguei o avião, cheguei lá, entrei na feira, comecei a conversar com as pessoas, um amigo meu, Homero, que bom te ver aqui. Ele estava com um semblante pesado, eu digo, o que houve? Ele disse, rapaz, o meu mediador da sala tal não pôde vir, me ligou agora dizendo que teve um problema, está passando mal, e eu estou desesperado buscando alguém aqui. Eu digo, conta comigo. Ele diz, mas vai custar alguma coisa? Eu digo, não, eu estou aqui, cara. Eu estou aqui. Moral da história, fui lá, mediei a mesa, aquela coisa toda, etc. Isso rendeu contrato, isso rendeu amizade, troca de cartões, rede de relacionamento. Gastei uma passagem, não estava fazendo nada, e isso teve uma repercussão com a qual eu colho os frutos até hoje. Então a gente precisa entender o seguinte, você é a história que você conta a seu respeito. E a história que você conta a seu respeito é provocada pelos valores que você admite ter em sociedade. Ou seja, eu não posso fazer tudo, mas eu não vou ficar quieto esperando que alguém faça por mim. Então, aí o Kennedy, né, disse uma coisa há muitos anos atrás que eu acho que vale para o Brasil de hoje. Não pergunte o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo país. Quer dizer, se a gente não mudar a mentalidade que está reinante aí, a gente sempre acha que o governo é culpado, que o outro é culpado, porque eu preciso ser beneficiado. Nós precisamos ter um culpado. Nós precisamos ter um culpado para garantir o meu imobilismo. Agora, na hora que eu digo, não, olha, eu vou transformar esse negócio a partir da minha conduta, do meu valor, da minha certeza, eu entro num processo de geração de oportunidade e aí eu faço as coisas acontecerem. Vocês estão vendo como o aluno do CEUB é um privilegiado? Até hoje o Homero dá aula lá no CEUB, né? Há mais de 40 anos. 40 anos. Há 40 anos. E eu tive o privilégio de compartilhar a cátedra com ele. Aliás, certeza. em várias turmas de Paraninfo, negócio de formandos, né? Estávamos juntos. Estávamos juntos, né? E eu ficava atento só esperando o momento de você se manifestar. Mas você dá umas palestras. Hoje eu vivo, na verdade, como professor e como empresário na área de desenvolvimento corporativo, desenvolvimento organizacional.
Então, o que a gente faz hoje é atuar nas organizações e nas pessoas, ensinando e construindo junto com elas E hoje as empresas soluções. buscam muito isso, né, para o seu quadro. Né, Porque, na verdade, Raimundo, o que pega hoje é que antigamente as pessoas achavam que a técnica era a grande sacada. Né? E hoje em dia a gente descobriu que a técnica é importante, mas não é tudo. É a ferramenta, mas... A técnica é a ferramenta. Quem determina que as coisas aconteçam ou não aconteçam não é a técnica, mas os relacionamentos. E aí a gente descobriu uma coisa muito simples. Você ensina o médico a cuidar da saúde, mas não ensina a se relacionar. Você ensina o engenheiro a fazer prédios, mas não ensina a se relacionar. Você ensina o dentista a cuidar do dente. Você ensina o advogado a cumprir a lei, a seguir a lei, a interpretar a lei, mas não ensina o advogado a se relacionar. Como se relacionar. Então, essa questão do relacionamento hoje é o grande diferencial competitivo das organizações, das pessoas, dos processos relacionais como um todo. Eu costumo dizer, Homero, e aí muito empírico, né, sem conhecimento científico, mas eu digo o seguinte, que 99% dos problemas que nós temos decorrem de uma deformação no relacionamento. Ou as pessoas não se comunicam direito, ou elas se isolam, ou pela sua característica, por timidez, elas ficam cada um no seu canto. Né? E olha só, deixa-me lhe dizer uma coisa que inclusive tem uma aplicação no nosso contexto atual. Tecnicamente falando, existem duas coisas que determinam o mover social, que é a técnica e o princípio do relacionamento que se estabelece na confiança. Então, o problema que às vezes a gente enfrenta é que se você perde a confiança, por melhor que seja a técnica, ela não se sustenta. Porque veja, se eu não confio em você, você pode ser a pessoa mais brilhante do mundo, que eu não me rendo a isso. Agora, no contrário, funciona. Você não precisa ser o grande expoente, mas se eu confio em você, nós vamos juntos. A brincadeira que a gente faz é o seguinte, qual foi a última vez que você pediu o currículo do médico? Qual foi a última vez que você pediu a carta de formatura do cozinheiro que te atende no restaurante? Você faz essas coisas por confiança. Eu digo, Raimundo, olha, vai naquele médico tal que é maravilhoso. Vai no restaurante tal, é maravilhoso. Você não vai lá porque o cara tem um currículo, você vai lá porque você confia em mim. Então, a pergunta que a gente faz e serve para o universo político hoje é em quem você confia? Então, se você não confia, não adianta o cara fazer propostas. Não adianta. Ou nós restauramos a confiança, ou a técnica não nos salvará. Perfeito. Mas o nosso tempo ele é curto, é uma pena, né? Mas me diga uma coisa aí, se o nosso telespectador às vezes quiser fazer um contato, alguma coisa assim, você tem um telefone, para que a gente possa... Isso, olha só, eu vou dizer bem devagarzinho para você, o telefone para contato comigo é o 30 34 74 14. E se você quiser falar comigo, você vai escrever contato@homeroreis.com. Não tem BR. contato@homeroreis.com, 30 34 74 14. Estou lá para atender vocês. Um beijo. Tá certo, olha, Homero, muito obrigado, viu? Obrigado, Foi Raimundo. mais uma aula que você nos dá aqui. E o Valeu. Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre futebol. Afinal de contas, a temporada acabou, né? Vamos ficar aí 2 meses sem futebol. E o Everson está aqui conosco, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu, né? Rebaixados. Término do Campeonato Brasileiro. Quem caiu? Joinville, Goiás, Vasco e Avaí. Aliás, só eu aqui que apostei que o Avaí cairia, lembra? É verdade, boa tarde a todos os telespectadores da TV Brasília. Raimundo Ribeiro realmente teve um mérito de acertar, os 4 foram rebaixados. Eu me equivoquei em um, eu achava que no lugar do Avaí cairia o Figueirense. E realmente as previsões se concretizaram e vamos ver as previsões que você faz para o ano de 2016, Ribeiro, para ver se realmente elas estão bem afinadas, mas realmente terminou dessa forma, infelizmente, 3º rebaixamento do Vasco em 8 anos. Em 8 anos. Para um clube da grandeza do Vasco da Gama,
um renascimento que tem que representar com uma nova gestão. E é difícil você implantar uma nova gestão onde você tem na presidência um cara que tem princípios administrativos todos antigos, Tudo do século passado, ultrapassado. Né? Coisa... Então a torcida do Vasco vai ter que realmente ter muita paciência para jogar uma temporada do ano que vem buscando o obrigatório acesso de novo para a primeira divisão, mas com um time reformulado, uma gestão profissional. A gente lamenta muito a queda do Vasco, né? Porque o Vasco é um gigante, né? Quer dizer, o Vasco não podia cair, mas isso é o somatório de erros. E você veja que uma queda pode ser episódica. É verdade. Agora, 3 quedas Ela é em 8 né? anos, aí não, aí é sintomático, né? Quer dizer, o Vasco vem enfrentando esses problemas há muito tempo, mas na verdade não é só o Vasco. Se você olhar, o futebol carioca está tendo problema. Você veja que o melhor colocado foi o Flamengo, 12º, e depois o Fluminense, 13º. Lembrando, né, Raimundo, que o Botafogo também vem sofrendo com rebaixamentos, embora esteja voltando para a primeira divisão, e que o Fluminense, não fosse aquele episódio envolvendo a Portuguesa teria caído. Teria sido rebaixado também. Exatamente. Então é uma crise realmente administrativa de gestão que o futebol carioca vive. E aí é o futebol carioca como um todo. Você veja que na Série B caiu alguém do futebol carioca, o Macaé. Na Série C caiu alguém, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Na Série D não tinha como cair, né? Os que jogaram a Série D não conseguiram sequer a classificação para a segunda fase. Pois é, quer dizer, realmente os dirigentes do futebol carioca precisam dar uma repensada, saber, olha, tudo bem, eu não preciso ser seu amigo de infância, mas a gente tem que sentar aqui para corrigir os erros e acertar, fazer com que o futebol carioca... E é lamentável, Raimundo, que a curto prazo essa possibilidade não exista, né? Porque hoje quem dirige a Federação Carioca de Futebol é um cara que só está interessado em se perpetuar no poder e ter receita para a Federação Carioca. Você tem uma ideia, o campeonato do ano que vem já vai começar com uma polêmica grandiosa, em que Botafogo e Vasco, que são aliados da federação, vão ter benefícios em cima de Flamengo e Fluminense. Não vão. Então é uma projeção realmente muito triste que se tem para a evolução do futebol carioca com esse comando que aí está. Então é uma crise ruim. Destaque, Corinthians, né? Melhor ataque, melhor defesa... mais ganhou, menos perdeu. Troféu Fair Play. Troféu, quer dizer... Quebra de recorde. Como é que você vai contestar o título do Corinthians? É verdade, uma conquista fantástica, né, para a torcida corintiana, né? Porque realmente quebrou recordes de equipes que tinham estabelecido superioridade, maior supremacia. Público, tudo. O Corinthians ganhou tudo. E o craque do campeonato, Renato Augusto. Renato Augusto ganhou a bola de prata de placar e foi eleito pela CBF também como o melhor jogador do campeonato, mas tem que dividir o prêmio ao meio com o Jadson. Com o Jadson, né? Principal jogador de meio campo ao lado do Renato Augusto, que se não existisse ele, e mérito para o Tite também que conseguiu escalar os dois. Aliás, o Tite, humildemente, o ano passado se recolheu, foi na Europa aprender alguma coisa e voltou e foi campeão do Corinthians. É verdade, uma peça fundamental na gestão do grupo e na gestão profissional do Corinthians para conseguir o 6º título nacional. E me diga uma coisa, o Flamengo teve eleição, reelegeu o Bandeira, né? Isso. E já contratou o Muricy. Uma excelente contratação para uma nova era no Flamengo, que depois de conseguir fazer essa reestruturação financeira, aderiu ao Profut, precisa agora realmente apresentar para o torcedor resultados no departamento de futebol. O Flamengo tem que sair dessa fase meio que coadjuvante, porque com exceção do título brasileiro de 2009, da Copa do Brasil de 2013, você pega de 90 para cá, o Flamengo não tem sido aquele protagonista que foi nos anos 80. Então, com o resultado é a colocação agora. É verdade, tem aparecido muito na segunda parte da tabela, 12ª posição, para um Flamengo multicampeão, não realmente pode, não pode né? acontecer. Com o Muricy, se ele conseguir realmente passar por todas as dificuldades políticas que tem dentro do Flamengo, conseguir fazer esse alinhamento de categorias que ele aprendeu no Barcelona, unificando o sistema será de jogo. Que consegue? É muito difícil. Porque o Flamengo é um mar em vulcão ebulição, permanente, né? Permanente erupção. Rapaz. Vai ter que trabalhar muito e contar muito com o apoio do presidente Eduardo Bandeira de Mello para conseguir realmente fazer desses 2 anos de contrato, anos em que o Flamengo volte ao protagonismo nacional. E o que podemos esperar para 2016? Um futebol brasileiro mais limpo, que terminou o Campeonato Brasileiro com jogadores protestando, pedindo a saída do presidente da CBF. Mas não foi à toa não, viu? É porque lá a Justiça Norte-Americana... entrou com uma investigação, o Comitê de Ética da FIFA tem provas de que ele dividiu propina em contratos
de transmissão de TV no passado, então ele está licenciado do cargo, afastado, para que realmente essas investigações possam mostrar que o comando do futebol brasileiro precisa ser mudado, modificado, para que a gente possa ter realmente uma temporada 2016 com um campeonato forte, com clubes fortes e com a seleção brasileira forte também. Eu acho que, mais uma vez, com a predominância do futebol paulista, porque o Carioca, para aqueles que não se lembram, nós vamos ter o fechamento do Maracanã, né? É verdade. Para as Olimpíadas, né? Então, os times do Rio vão disputar as partidas fora, né? Brasília, Manaus, Natal... Macaé, Volta Redonda. É verdade, o futebol muito, carioca né? vai ter dificuldades, vai ter sempre torcedor nesses estádios que não seja o Maracanã, mas é ruim para a logística, é ruim para realmente a rotina. Não, e é ruim porque é a questão do espírito, né? Da alma, pô. Você tá no Maracanã, o Maracanã lotado, entendeu? Aí o cara corre empurrado por aquela torcida maravilhosa, né? É verdade, vai louco, ser uma preocupação a mais que as equipes cariocas vão ter, tanto no Campeonato Carioca quanto nas disputas nacionais. Tem a Liga Sul Minas Rio, né, que a gente vai ter de novidade na temporada 2016. Então os clubes vão ter que realmente se planejar melhor para não decepcionar seus torcedores. Perfeito. Ô, Everson, eu estive semana passada lá no Bezerrão, né? Eu fui lá na pelada do Araqueto, né? Eu queria que a produção colocasse aí, entendeu? Um videozinho, algumas imagens, né? Estamos aqui no Gama, entendeu? Onde estamos participando aqui da pelada do Araqueto, que parece assim que o pessoal gosta mesmo, né? Porque cedinho, tá todo mundo aí, já estamos descontando aí. Como é que surgiu isso, Araqueto? Décimo, né? Evento que eu faço aqui no sábado do verão. Surgiu alguns anos atrás, né? E a gente jogou um futebolzinho lá no Setor Sul, no antigo Senai. Aí começou aquela piadinha no Setor Sul, né? Do antigo Senai. E aí surgiu o nome do Araqueto. Aí eu peguei e coloquei, amigo do Araqueto, né? Então hoje já faz o quê? 10 edições já. Antes de gostar dele já tá raquetando. E os amigos Sempre junto com a gente. É isso aí, parabéns. E que a gente realmente confraternize, que é esse o objetivo, né? Com certeza. Tá E obrigado certo. pela sua participação também aqui. E contamos com o senhor aqui, nós estamos juntos aqui com esse. Eu que agradeço, eu gosto muito de futebol, só não aprendi a jogar, mas que eu gosto, eu gosto. Rapaz, mostra aqui a camisa dele, ó. Campeão da Série B, o ano que vem vai estar dando dor de cabeça pra gente lá na Série A, hein? Um abraço, né, para aqueles peladeiros. Lá eu me senti em casa, né? Porque eu poderia até me dizer que eu estava em forma ainda, entendeu? Você vê pelas imagens aí, tem alguns aí que são mais pesados do que eu, entendeu? Então foi uma festa, né? O Araqueto com uma liderança, né? Verdade, do Gama, reuniu ali com a seleção da PM e tal. Esse final de ano a gente tem sempre essas boas iniciativas, né? Para arrecadar alimento, para poder promover o esporte. É sempre muito importante ter isso no final da temporada. E o futebol de Brasília, em 30 segundos? Alguma esperança? Vai ter um ano com Copa Verde, que o Brasília vai enfrentar o Vila Nova e o Gama, atual campeão do Candango, vai enfrentar o Interporto do Tocantins. O Vila Nova que subiu da Série C para a Série B, né? É verdade. E o Gama contratou um técnico italiano, Amadeu, um treinador que dirigiu o Reggiana da Itália. É um currículo meio de Série D, Série C da Itália, mas é quem vai ser responsável por guiar o Gama para tentar, quem sabe, o bicampeonato em 2016. Verdade. E o brasileiro vem aí também. Tá certo. Bem, Everson, eu quero lhe agradecer muito. No próximo programa nós vamos falar um pouco mais sobre tudo que aconteceu, Copa do Brasil, Libertadores, essa coisa toda. Um balanço, né? Um balanço geral. Mas agora eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né, pela sua audiência, né, pela sua paciência, mandar um abraço para os amigos e fazer um convite, né? Amanhã, a partir das 13 horas, no Museu da República, nós temos condições de reescrever a história do nosso país. Amanhã nós vamos fazer mais uma manifestação a favor do impeachment, da investigação de toda essa bandalheira que tem envergonhado o nosso país no Brasil e no exterior. Então não deixe de ir amanhã às 13 horas no Museu da República, vamos encontrar e vamos pacificamente nos manifestar. Leve a sua família, leve seus amigos, convide os parentes, convide todo mundo e compareça. Vá lá ajudar a reescrever a história do Brasil para que possamos juntos refundar a República Federativa do Brasil. E sábado que vem, se Deus permitir, estaremos juntos novamente.